Segundo o censo de 2022, o Brasil possui cerca de 11,4 milhões de domicílios vazios. Este número é praticamente o dobro do que se reconhece como déficit habitacional brasileiro, que é da casa de 5,9 milhões de moradias. Esses dados podem levar a uma análise simplista de que simplesmente as unidades, as moradias ditas vazias podem suprir e resolver a questão do déficit brasileiro. Essa questão, por muitos especialistas, é tida como um mito. Nós vamos entender hoje o que representam esses números, tanto do censo quanto do déficit habitacional. E com isso, nós vamos tentar entender se essas moradias vazias podem resolver, de fato, o nosso problema de déficit. Como é que é feito o cálculo, a determinação do número de domicílios vazios? O IBGE, para assumir essa informação como certa ou como acertada, ele impõe critérios para que o recenseador possa usar esses números de fato. Por exemplo, ao visitar um determinado imóvel e o recenseador, o pesquisador, encontrar lá uma placa de aluga-se ou de vende-se, então esta é uma informação segura que pode ser usada para o censo, determinando que o imóvel está vazio. Assim como esse exemplo mais simples, outros critérios são adotados. O importante é a gente entender que esse número, de fato, ele tem procedência. Quanto à questão do número em si, das 11,4 milhões de moradias ou domicílios, sejam casas ou apartamentos vazios, existem aí uma série de estudos de pesquisadores renomados. Por exemplo, um deles que cita que cerca de 1/4 dessas moradias levantadas pelo IBGE, isso aí com base no censo dos anos anteriores, cerca de 1/4 dessas moradias, elas não serviriam para serem disponibilizadas, oferecidas às pessoas que não têm casas para que elas pudessem morar. Esse é um dado interessante. É preciso entender que a existência de imóveis vazios, uma quantidade que pode ser dita e alta de imóveis vazios, por si só, não é ruim. Muito pelo contrário, a existência de imóveis vazios alimenta um setor da economia, que é o setor de imóveis, onde trabalham aí as imobiliárias e os corretores. Existe, segundo os especialistas, os estudiosos do setor de questões urbanas, um índice de vacância, que se compõe os imóveis vazios de uma cidade. Existe um índice de vacância dito como aceitável. E esse índice são percentuais que giram aí entre 4,5% e 6,5%. Esta é uma vacância dita saudável. Então, se nós temos aí um percentual de 12% de imóveis vazios no Brasil, nós podemos retirar aí, dentro desse índice dito como saudável, cerca de 6,5%. Então, o número já cai bastante. Se nós considerarmos ainda o que eu informei para vocês de estudos de especialistas também, que dizem que cerca de 1/4 dos imóveis levantados como vagos aí pelo IBGE, pelo censo, eles não serviriam para serem destinados à habitação ou para serem doados para habitação ou vendidos, mesmo que de forma subsidiada, para a população que precisa.
Então, nós chegamos aí com um quarto que representa praticamente 3% desse número de 12. Se você pega com 6,5, a gente já vai para 9,5. Chegamos aí a praticamente 10% de um número de 12. Então, esse número de unidades vazias que, teoricamente, poderiam combater o déficit, ele cai bastante. Então, essas cerca de 12 milhões de unidades, se você fizer uma conta aí bem simples, você vai identificar que este número talvez não represente nem 300 mil, bem abaixo de 500 mil unidades. Então, não que isso seja baixo, não que isso seja pouco, mas é muito diferente do número de 11,4 milhões, como nós informamos lá no início. Olhando por esse ângulo, nós podemos sim reconhecer que talvez a informação como é passada, ela seja sim um mito. Mas nós não podemos desprezar que um número aí de 300 mil moradias, se puderem ser utilizadas para resolver a questão do déficit, não é pouca coisa, mesmo que seja bem menos de 300 mil. É muita coisa, 100 mil, 50 mil, 200 mil unidades. Pode resolver aí a vida de muitas famílias. Bom, então, a gente pode deduzir o seguinte: mesmo não sendo o número expressivo, aquela quantidade de imóveis que possam ou que podem ser utilizadas para a solução do déficit habitacional, nós temos que considerar uma questão super importante. A maioria desses imóveis, eles estão concentrados nos grandes centros. Então, poder utilizar esses imóveis, essas casas, estes apartamentos, traz um triplo benefício para a economia como um todo. Primeiro, ele resolve o problema de pessoas que precisam de lugar para morar com dignidade, com conforto. Segundo, esses imóveis estando em centros urbanos já consolidados, significa que as pessoas poderão utilizar toda uma infraestrutura já instalada. Nós já temos nesses locais água tratada, esgoto tratado, pavimentação, escolas, redes de energia, hospitais, creches, transporte urbano. Tudo isso pode ser utilizado e às vezes em alguns grandes centros é até subutilizado. Tudo isso vai poder ser utilizado pelas famílias que forem alocadas nesses locais. E a terceira grande questão, e não menos importante, é que alocando essas famílias nesses centros, nesses grandes centros, os governos, sejam municipais, estaduais ou até mesmo o governo federal, vai se livrar do ônus de implantar aqueles condomínios que nós conhecemos, aqueles conjuntos habitacionais implantados na periferia, longe do centro, longe da onde as pessoas trabalham, onde se tem que levar toda a infraestrutura de água, de esgoto, de energia, de pavimentação, construir escolas, construir hospitais, coisa para a qual os estados, municípios e mesmo a União, muitas das vezes não têm recursos. Então, é um triplo benefício que pode ajudar a sociedade de forma geral, saindo aí e passando pelas pessoas até os governos nas instâncias mais altas. Agora, partindo aqui para concluir essa nossa análise,
O primeiro ponto que eu quero destacar é que a análise, como é feita, o dado como é apresentado, como alguns querem apresentar, de que as casas vazias, os domicílios vazios, o número alto apresentado no censo é uma solução para o déficit habitacional do Brasil? Sim, dessa forma é um mito. Por tudo o que nós conversamos ao longo desse vídeo, você pode ficar claramente fácil de entender que o número alto não representam as unidades que podem ser disponibilizadas. Agora, mesmo dessa forma, o número de unidades que restam ainda é significativo e pode resolver o problema de muitas pessoas. Então, a reflexão que eu quero deixar aqui para você é que se você é um líder comunitário, uma pessoa que tem influência no local que você vive, ou se você conhece pessoas que têm influência política, que possa levar aí os seus representantes, sejam eles vereadores, sejam deputados, sejam senadores, prefeitos, governadores, autoridades públicas em geral, que têm realmente a capacidade de influenciar na solução do déficit habitacional, que você possa levar essa análise, essa reflexão, porque realmente não é de se desprezar o potencial dos imóveis ditos aí vazios como mais um elemento, mais uma política pública que pode se tornar uma política pública no combate ao déficit habitacional, melhorando a vida das pessoas e resolvendo aí um gargalo que é a falta de recursos, muitas vezes, que os municípios, que as cidades, que os estados têm de fazer para criar condições para as pessoas morarem com dignidade, morarem com qualidade. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima. Um forte abraço.